Eu queria dividir com vocês, abram a palavra de Deus aí em 1 João, capítulo 4. Bota na tela aí, por gentileza, 1 João, capítulo 4. A partir do verso 15. 1 João 4, a partir do verso 15. Já botou. Assim diz a palavra de Deus. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes do perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. E aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, que ele não vê. Senhor, eu quero te agradecer pela essa oportunidade de nos reunirmos, quero te agradecer pela palavra dessa noite, pela ministração que nós estaremos fazendo. Quero pedir que venha trazer edificação para a minha vida em primeiro lugar, que depois, Pai, consequentemente, possa também alcançar essa linda igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Te convido a sentar em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito interessante da palavra de Deus que eu gosto muito. Porque ele traz algumas situações que as pessoas falam tanto de amor. Não, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor e Deus é amor. Só que ele começa a fazer um trabalho aqui muito inteligente e muito reflexivo. E aí eu preciso sair da palavra de João e ir lá nas palavras de Jesus, quando ele fala que nós pecamos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. E aqui, literalmente, é um caso que nós precisamos entender o que está escrito na palavra de Deus para poder bater no peito, levantar uma bandeira e falar, Deus é amor. Ok, Deus é amor. Mas o que você tem feito com esse amor? Você é coparticipante desse amor? Você está entronizado nesse amor? Você desfruta plenamente desse amor? Porque você concorda comigo que está escrito aqui de uma forma interessante, como se fôssemos repletos de condicional, ser, e aí sim você desfruta, é fantástico, é sobrenatural, mas se, traduzindo, não é somente um amor a bangu, um amor leviano, não, de forma alguma. Ele fala aqui, de uma forma clara, que nós precisamos seguir. Mais interessante aqui no 14 ele fala, nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador desse mundo. A pergunta que eu acho que eu preciso te fazer, antes mesmo de entrar nos tópicos que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração, é, você tem seguido os passos de Jesus? Você tem feito o que Jesus fez? É uma pergunta simples, não é uma pergunta complexa, não. Alguém fala assim, filosófica essa pergunta? Pergunta de retórica, pergunta... Não. É simples, é uma pergunta simples. Ele veio a esta terra como homem. Ele nos deu aulas. Foi uma faculdade, de aproximadamente 4 anos que ele nos deu, para o quê? Nos ensinar como nós devíamos fazer. Para depois de botar camisa, botar pingente, e aí nós podemos falar, eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou filho do Deus Altíssimo, tá? Mas será que eu estou apresentando à sociedade algo
que mostra isso? Ou será que as minhas atitudes têm gritado muito mais alto que as minhas palavras? Muitos que estão aqui participaram da igreja na garagem. E qual era a característica da nossa igreja na garagem? Quando nós estávamos na garagem, naquela redondeza, tinha algum rato? Tinha rato? Só se ele fosse o mestre Splinter. Por quê? Porque na casa do lado tinham 8 gatos. Então, num território que é dominado por gatos, o rato vai cismar de morar ali do lado, a metros do perigo? Não. Ele é um monte de coisa, mas rato não é burro. Rato é rato. Porém, também na casa do lado, tinha o quê? Tinha um cachorro. E esse cachorro chegou ali filhotinho, e ele convivia com humanos e via os gatos. E sabe, esse cachorro era o meu cachorro. Tinha vezes que a gente sentava ali na mesa da cozinha, onde muitos de vocês tiveram prazer, para não dizer talvez, acredito que todos, sentaram aquela mesa, para fazer uma refeição, e temos uma conversa ali, algumas meio salgadas, algumas doces, algumas complexas, mas algumas muito alegres, algumas reveladoras, algumas proféticas. E quantas das vezes nós estávamos sentados à mesa e o cachorro estava onde? Sentado, virado para a porta, olhando para o muro. E gato é uma raça. O que os gatos faziam? Eles sentavam o muro de quase 15, 20 metros de comprimento. Aonde que o gato parava no muro? De frente para a porta, para atazanar o cachorro. Aí ele ia lá, deitava, botava ali o rabo de chaminé e ficava olhando para o cachorro. O cachorro ficava lá de baixo olhando para a cara dele e ele olhando para o cachorro. Às vezes, quando o gato se mexia, ele latia, mas durante muito tempo da vida do meu cachorro, ele passou assistindo televisão de gato. Eu brincava, o cachorro sentava e ficava ali assistindo televisão. O gato se lambia a pata, se coçava, no muro de frente para a porta. E eu olhava aquilo e falei, meu Deus do céu, cara, esse cachorro não enjoa de ficar olhando para a cara desses gatos, não, cara. O que fica passando na mente dele? Eu, às vezes, brincava ali com a família, né? O fato é, a gente se mudou. E na minha casa agora, por diversas vezes, eu assisti, eu contemplei o meu cachorro fazendo o quê quando eu chego em casa de tarde? Aonde ele está dormindo? Não tem muro. Graças a Deus, que eu estou morando no 7º andar, então fica meio complicado. Mas ele está dormindo na varanda? Não. Embaixo? Não. Ele está dormindo em cima da mesa. O meu cachorro, todo dia que eu chego do serviço, onde eu encontro ele? Dormindo em cima da mesa. Tem uma mesa grande, de 6 lugares. Aí eu olho e falei, caramba, cara. E o que eu falo para ele? O que eu reforço com ele? Cara, tu é cachorro, você não é gato. Gato que fica em cima das coisas. Mas ele passou tantos anos olhando para os gatos, que qual é o comportamento dele? Para quem você está olhando? Quem você está copiando? Com quem você está andando? E depois você vai me dizer que é crente? Não diz para mim não, diz para a sociedade. As suas atitudes são de gato ou são de cachorro? São de crente ou de mundano? Pastor, tu veio de longe para largar o prego. Eu estou falando isso porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu só chegava aqui e falava de bênção, de prosperidade e alegria. Mas eu não quero que o teu sangue recaia sobre minhas costas. Eu não quero chegar naquele grande dia feliz da vida depois de tanta pancadaria. Chegar e falar assim, ufa, cheguei, que nem aqueles gladiadores chegavam todo marcado. E aí? Não, calma, encosta aqui, tem umas comandos aqui para você revisar. Revisar minhas contas estão pagas. Não, encosta. Encosta aqui. Entrada do céu, recuo. Encosta aqui no recuo. Aí eu fico mais aquele anjo vestido de policial, tipo policial rodoviário, com um bloco na mão. Meu Deus do céu, cara, vai agarrar. Aí você já começa a pensar, né? PVA está dita. Não é assim não, o pessoal que dirige? Eu fico imaginando que no céu vai ter uma situação dessa. Encosta aqui.
Vamos rever umas situações aqui. Cadê a fulana? Você sabia o que ela estava fazendo? O que você falou quando você subiu naquele púlpito? Você falou a verdade ou você maquiou? Deixa eu contar uma coisa para você. Quando Mateus 24 fala que 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão na lida, um será tomado, um será deixado. Tem gente que de uma forma ignorante ainda consegue acreditar que isso é o mundo e o da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho e amor. Ele está falando de 2 estarão na igreja. Um será tomado, outro será deixado. Porque tem muita gente que está brincando de ser crente. Tem muita gente que não está se apercebendo que a coisa é muito mais séria do que imagina. Tem muita gente que está brincando com a cruz de Cristo. Mas eu agradeço a Deus, porque nessa igreja existem homens e mulheres que estão levando a coisa a sério. Nessa igreja tem homens e mulheres que estão pagando o preço. E o mais interessante é que nessa igreja tem homens e mulheres que estão errando, erro após erro. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, sabe, a mensagem dessa noite tem por tema os maiores inimigos dos dias atuais. E aí eu preciso, até usando um princípio que meu irmão gosta muito quando eu faço, né? O princípio da pergunta, da retórica. Quais são, para você, os maiores medos que nós temos na sociedade hoje? Quais os maiores medos? E aí, fala aí para mim. Uau, pintou um café que eu nem vi chegar. Graças a Deus, nós não estamos focando em futebol, porque se estivéssemos focando em futebol, eu sei que tem gente aí que está com medo, muito medo. Muito, muito medo. Medo. Exatamente. Tem gente com muito medo aí, diante do que está acontecendo nos campeonatos, né, desse ano. Mas é só para dar uma quebrada, para você relaxar. A pergunta sincera para você é, o que te traz medo? O que você tem visto, e mesmo que você não tenha vivido, o que diante da sociedade você olha e fala, cara, isso aqui são os principais pontos. Eu parei e decidi escrever sobre alguns deles, né? Eu pontuei alguns deles. O medo da violência é um grande medo na nossa sociedade, sim ou não? E o que é esse medo da violência? Pergunto eu a você. O que é esse? Violência de quê? Assalto, o que mais? Só assalto é o que move ser ou não ser assaltado? É? Estupro, feminicídio, assalto, morte, violência doméstica. Eu vou te falar que existem muitas situações que permeiam a questão da violência. E eles vão desde o que vai acontecer comigo se eu pisar para fora da minha casa, como o que vai acontecer comigo quando a minha família voltar para dentro de casa. Concordam comigo? Que pode se dividir em 2 situações? Fale. Sim. 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 Concorda comigo que esse também é um medo? O que vai acontecer se eu for trabalhar na área X ou na área Y? E eu pergunto para você, é legítimo esse medo? É legítimo ou não é legítimo? Vamos de língua portuguesa. Ele está ali, ele é como dizem, né, tem uma gíria que o pessoal fala que o pessoal, é engraçado, é interessante, né? É de verdade esse? Esse é de verdade? É de verdade. Quando eu me mudei para Manaus, eu fui encaminhado para assistente social do meu trabalho. E uma das coisas que a assistente social falou foi, você já tem ideia de onde você pretende morar? Aí eu falei, bom, estou vendo alguns lugares. Comecei a conversar com ela. Ela, interessante, tal, tal. Eu falei, poxa, eu vi uma casa muito boa no bairro tal. Ela, para. Bairro tal não. Ué, mas é um bairro que... Não. Bairro tal não.
Porque no bairro tal tem uma característica. Qual a característica? Tem muito assalto à noite. Então, se você vai chegar, se você tem mulher, filha que faz faculdade, que estuda à noite, a chance de ser assaltado nesse lugar é muito grande. Aí eu, interessante. O que mais? Eu falei, também vi uma situação de uma casa no bairro Y. Eita, bairro Y não. Eu falei, ai meu Deus do céu, vamos voltar para o Rio. Eu falei, qual é o problema do Y? O problema do Y já é outro. É você sair e passar as férias no Rio, quando voltar, não sobrou nem um cachorro, nem os tijolos da parede, porque o nego leva tudo. Até janela o nego leva, a bacia do vaso, o nego leva tudo. Fio, o nego arranca os fios, tu vai ficar só tijolo na tua casa. Eu falei, como assim? Sério isso? Sério. É um outro tipo de medo. E aquela falou assim, então a terceira opção, esse bairro é bom, isso aí beleza, tá, pode morar sem medo. E o outro, não, esse aqui perfeito, esse aqui tem uma boa colocação, isso aqui. E aí eu comecei a entender que as coisas de violência não se resumem ao Rio de Janeiro como muitas pessoas pensam. Então, existe violência nessa terra? Sim, existe, eu não sou hipócrita, louco de dizer que não. Mas a violência reina somente aqui? Não. Então, existem muito mais pessoas no nosso Brasil aprisionados pela violência do que vocês podem imaginar. E um dos casos, que inclusive ela contou, foi de um militar do Rio, quando chegou, foi morar exatamente no segundo bairro que eu citei, e a mudança dele chegou, e ele pegou a família, saiu e foi para o shopping. Passou a tarde no shopping, mas quando ele voltou, as caixas da mudança que tinham chegado já tinham sido feita a mudança de novo, já fizeram a mudança de novo. Estou rindo, mas os bandidos, tipo assim, pô, melhor dos mundos, já está encaixotado. O caminhão descarregou, eles saíram para almoçar fora. Quando voltaram, já tinham levado as caixas embora. E eles imaginavam que iam passar por esse tipo de violência? Não. Porque eles pensavam que eu estou fora do Rio, então eu estou seguro. Meu sogro de Lagoa Santa, interior de Minas. Veio passar o final de semana aqui, quando voltou, fizeram as compras na casa dele. Até gaveta de móvel o nego levou. Gaveta com roupa, não fizeram nem o trabalho de tirar a roupa da gaveta. Levaram a gaveta com a roupa. Aí hoje é a casa dele. Carame, cerca elétrica, filmadora, segurança, interior de Minas. Mas, pastor, você está falando isso para quê? Para deixar a gente mais desesperado? Não. Eu quero te dizer que nós precisamos tomar a decisão de entender quem é o nosso atalaia. Qual é a função da atalaia? Essa igreja sabe bem. Fala para mim, para sair na filmagem. Qual é a função da atalaia? O atalaia é aquele que fica o quê? Vigiando. Ele é o vigia da cidade. A palavra fala que o nosso Senhor designa seus anjos para serem o quê? O vigia das nossas casas. A questão principal é quem você está chamando para dentro da tua casa. Quem você está chamando para a torre de vigia. Porque dependendo de quem você está botando na vigia, aí sim eu quero te dizer, você deve ter muito, mas muito medo. Mas se você está convidando o Senhor para fazer morada contigo, você não pode ser aprisionado por esse espírito. Porque o espírito, medo, é um espírito. Então você tem que decidir quem eu coloco como guarda da minha casa. Em quem eu confio quando eu boto a cabeça no travesseiro. Eu tomei uma decisão. Eu convido ao Senhor, junto com seus anjos, para habitarem comigo na minha casa e serem o meu protetor. Uma decisão que eu fiz, e eu tenho feito, ensinado a minha família a fazer a mesma coisa. E aí, quando estava morando por um momento, fiquei por 3 meses morando num bairro complexo, a minha filha chegou e falou assim, pai, eu vou voltar de ônibus para diminuir os custos, eu vou e volto de ônibus, não tem problema. Eu falei, você tem certeza que não quer que pague transporte? Não. E aí ela riu e falou assim, pai, eu sei quem me guarda. E eu falei, minha filha, era só o que eu precisava ouvir. Que depois de tanto eu ensinar, agora que chega na hora da sua decisão, você aprendeu o que foi ensinado. Porque eu não posso decidir por você. Ela falou assim, pai, está tranquilo.
Eu vou te dizer, tem uns negócios meio, eu passo por um lugar meio estranho, mas eu estou tranquilaça, porque eu sei quem é o meu guarda. O meu guarda é o guarda de Israel. E eu convido você a fazer a mesma coisa, chamar o guarda de Israel para ser o teu protetor, para que esses espíritos de medo não venham te aprisionar, como tem feito com grande parte da sociedade. Estava saindo com a minha mãe no final do último culto, e aí a gente falou assim, vamos parar para comer alguma coisa, tal, e a gente começou a andar ali no bairro dela. E aí ela começou a lembrar, falou assim, poxa, até pouco tempo atrás, essas ruas eram lotadas de pessoas e bares e restaurantes abertos. E agora só tem 2, talvez 3 estabelecimentos que a gente passou que estava aberto. Se eu não me engano, foram 3. E é uma avenida grande, Vila Isabel. E eu lembro, porque eu fui criado ali, lotado de gente, apinhado de lugares ali, todos eles cheios. Era literalmente um centro boêmio. Era o segundo maior centro boêmio do Rio de Janeiro, só perdia para Copacabana. E aí ela perguntou, será que isso é o empobrecimento das pessoas? Será que é a perda de capacidade financeira que faz, né, com que essas pessoas... E eu falei para ela, não. É justamente o medo. O medo de sair de casa, é o medo de estar na rua. Então as pessoas migraram para conseguirem ter algo, comer algo, fazer tudo dentro da proteção das suas casas, porque elas permitem que isso aconteça. E deixa eu te falar, eu tenho conhecido, infelizmente, alguns crentes que têm decidido fazer Cristo em casa, exatamente por isso. Porque tem medo de se locomover pela cidade e aí decidiu assistir Jesus somente pela internet. Você é contra a internet, pastor? Não, não sou maluco, senão não teria um canal na internet. Graças a Deus, com mais de 1000 inscritos aí que estão querendo ouvir o que a gente tem a dizer. Glória a Deus para a vida de cada uma dessas pessoas. Então está ali, a gente transmite para a internet, tem gente do Brasil, tem gente dos Estados Unidos que assiste o nosso canal. Eu sei porque pessoas que interagem comigo e comentam. Então, são pessoas, até alguns, né, eu aproveito esse momento aqui e abençoo a vida dos imigrantes que estão lá nos Estados Unidos, que eu sei que alguns, né, de países, né, de língua portuguesa que são inscritos nesse canal e assistem, que haja paz no coração de vocês, que vocês possam ter conforto nessa terra tão distante. Eu sei que eu estou morando pertinho de vocês, é uma terra muito distante, também não é do Brasil, né, mas que haja conforto no coração de vocês, em nome de Jesus. Pois bem, nós então precisamos lutar contra esse medo, sabendo que o nosso Senhor é o nosso guarda. E a Bíblia fala que o inimigo anda a quê? A derredor. Ele está ali, ó, procurando, espreitando um espaço para te atacar. Mas por que ele anda a derredor e não anda ao seu redor? Porque ao seu redor estão os anjos do Senhor, que como uma sebe. Você sabe o que é uma sebe? Uma sebe é uma cerca viva. Vocês já viram cerca viva? Cerca viva? Qual é a característica da cerca viva? Você olha por dentro da cerca viva? Você consegue ver o outro lado? Não. Uma cerca viva, ela vai preenchendo, parece um muro. Cara, você consegue passar por dentro de uma cerca viva? Não, ela faz uma literal proteção. E ainda digo mais, ela ainda embeleza o seu entorno. Concorda comigo? Que é bonito? É lindo. Então a Bíblia fala que ele está ali, ó, como uma cerca viva, como uma sebe ao nosso redor. E o inimigo está o quê? A derredor. Então a decisão que você toma é permitir espaço, uma brecha nessa cerca ou não. Então eu quero te convidar que se setas de medo forem lançadas contra a tua vida, repreende-a em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que eu queria falar essa noite, como um dos grandes medos que existem na sociedade atual, está relacionado a filhos. Quem aqui conhece famílias que não querem ter filhos? Não querem ter filhos? Levanta a mão. O que essas famílias declaram para vocês? Por que elas não querem ter filhos? Porque elas não gostam de criança? Porque criança é feia, é fedorenta, porque usa fralda. Por que então elas não querem ter criança? Por que elas não querem ter filho? Por quê?
Então, vocês concordam comigo que um dos maiores motivos que essas pessoas declaram para não terem filhos, para não quererem ter filhos, é literalmente pela questão da maldade do mundo. Concordam? Um que eu escuto muito é a loucura desse mundo. Eu não escuto nem muito a violência do mundo, não, mas eu escuto muito a loucura desse mundo. Cara, esse mundo está louco. Não tem como criar uma criança neste mundo. As pessoas não querem ter filho porque filho exige doação. E algumas sim. Inclusive eu escuto, né? Trouxe até bem. Não é a maior parte, mas eu já escutei muito também isso, a questão do custo de uma criança. E eu falo, cara, o custo de uma criança não é tão alto quanto o custo da tua Mary Kay. Então, muitas vezes você está gastando mais de creme do que você estaria gastando com uma criança. Então, não é sobre isso. Não é sobre isso. A tua bolsa está mais cara do que o custo de uma criança. Então, não é sobre isso. A grande questão é que quando eu escuto pessoas falando que eu tomo essa decisão porque eu tenho uma razão específica para tal, e aí a própria palavra fala sobre pessoas que têm vocações específicas, eu respeito plenamente. Amém? Não estou aqui sendo, você aqui está sendo como um muçulmano pregando, ter no mínimo 4 filhos. Não é sobre isso. Não é, acredite, não é sobre isso. Porque de repente você tem uma ideologia, e eu conheci inclusive uma pessoa sobre isso, que ela falou, eu não quero ter filho. É por quê? Porque eu quero pregar para uma tribo específica que tem na Amazônia, perto de Roraima, e aí eu senti-me chamado para isso, e eu não posso ter filho porque vai atrapalhar esse chamado que eu tenho. Perfeito, é legítimo. Uma outra falou assim, não, eu sinto uma situação específica que eu quero trabalhar como um missionário, um evangelista, onde eu vou poder rodar muitos lugares diferentes, e se eu tiver um filho, vai me tolir isso. Concordo? Concordo, tem sentido. Agora, quando a pessoa chega e não tem uma situação específica como essa, é uma coisa, né, como ele falou, egoísta, aí eu te chamo a convidar. Aí eu te chamo a refletir, perdão. Eu te chamo a refletir. Ou eu te convido a pensar. Pensei duas coisas, falei, misturei as duas. E de novo eu falo, essa igreja é repleta de pessoas que erram. Guarde isso. Daqui a pouco a gente chega nesse tópico. Então, o que nós temos? Um mundo difícil? Sim ou não? Um mundo violento? Sim ou não? Um mundo cheio de drogas? Sim ou não? Muito sim. Cheio de distorções morais. Caramba! Bota assim nisso. A 150%. Então, você concorda comigo que realmente é muito, mas muito complicado criar um filho nos dias de hoje? Sim. Você não falou, eu falo para você, sim. É muito complicado. Então, eu tenho que fazer uma outra... Pô, pastor, então você mesmo está desmotivando. Calma, respira. Sabe qual é a grande questão? Quem é o maior influenciador do seu filho? Eu acho que é sobre isso, quando a gente entra nesse assunto, a primeira reflexão que a gente tem que ter. O maior influenciador do seu filho não é o mundo. O maior influenciador do seu filho é você. E aí eu preciso te perguntar se realmente o motivo que você está dando para a sociedade, que é o impeditivo de ter esse filho, se é o que sai da tua boca ou o que está dentro do teu coração. O que é ou não verbalizado. Muitas pessoas não querem literalmente ser o quê? Um trainee, um coaching dos seus filhos. Por quê? Se falir, se der errado lá na frente, de quem vai ser a culpa? Não, a culpa foi da escola, a culpa foi da avó, a culpa foi dos vizinhos, a culpa foi do governador, a culpa foi do presidente da república, a culpa foi de alguém. Mas em momento algum essas pessoas param e falam, cara, onde eu estava? Não, eu estava trabalhando, eu estava zelando, eu estava ganhando dinheiro para poder sustentar. Então, quando nós falamos, né, muito bem colocada a questão do capital emocional, a grande realidade que muitas pessoas não estão querendo ter filhos, não é por causa de dinheiro. É porque
Quando você tem que lutar contra as influências do mundo, e essa pessoa olha, no fundo, ela se vê muito mais gato do que cachorro. E aí eu tenho que fazer o loop voltar lá no começo. Quando ela olha para as suas posturas no espelho, ele olha e fala, quem sou eu? O que eu estou apresentando para a sociedade? Será que eu tenho preocupação com a sociedade ou será que eu tenho preocupação comigo, com as minhas posturas? Porque na maior parte das vezes é exatamente isso que está acontecendo. São pessoas que estão tomando posturas erradas e quando ela se olha no espelho, ela se sente culpada. Mas eu vou mais além nessa reflexão, ou nessa introspecção. Porque se você fizer o seu papel como ele tem que ser feito, você tem oportunidade de ser um pai que vai sentir orgulho do seu filho. E talvez você, mais uma vez fazendo uma introspecção, possa pensar o que eu estou fazendo com a próxima geração. Como assim, pastor? Te explico. Porque se você for um influenciador de bênção sobre a vida do teu filho, você já parou para pensar quantos o seu filho pode alcançar para Cristo? Quantas pessoas estão deixando de ir para o céu porque você está tendo a covardia de não tentar, de não lutar, de não fazer diferença? Já tinha parado para pensar por aí? Mas eu convido você a pensar. Você, de repente, poxa, se eu tiver um filho, se eu for influência sobre a vida dele, e, cara, se eu evangelizo 500, ele está vendo evangelizar 500, se ele evangelizar mais 500, cara, a gente vai ganhar 1000, meu Deus do céu, 1000 vidas a mais no céu, na eternidade, que alegria, cara. Cara, se eu tiver 2 filhos, cara, senão pode chegar a 1.500. Meu Deus do céu, cara, então eu posso treinar pessoas. Tem gente aí que já quer fazer multidão, né, porque devido à quantidade de filhos. Glória a Deus por isso, entendeu? Influencia mesmo. E aí, brincadeira à parte, essa igreja tinha um monte de madre cerrada, que foi aberta. Mas foi aberta para quê? Para ser bênção. Porque o Senhor olhou e falou assim, você está sendo edificado, você está sendo transformado, você está sendo curado, então toma filho para ser influência na próxima geração. Ou tu acha que essa igreja é cheia de criança, por quê? Porque a gente está pregando fertilidade, sexualidade, e aí a libido fica alta? É por isso? Não! É porque vocês estão sendo capazes de treinar pessoas e o Senhor tem santificado a vida de vocês. Amém. E eu posso profetizar com toda tranquilidade, não tenham medo das finanças, porque Ele proverá cada detalhe para a criação dos seus filhos. Vai haver provisão, vai haver milagre. E não estou falando só para filho pequeno, não, estou falando para filho grande também. Porque a palavra profética não passa de tempo como faixa. Como eu lembro que eu ia na Quinta da Boa Vista, que tinha lá um negócio lá de ferro, que você, até aquela altura você não pagava. A gente era pobre. Eu tinha medo de chegar naquilo ali e deixar de ir à Quinta, cara. Ainda tem, glória a Deus que ainda tem aquilo. Então tem gente comigo aqui que sabe o que eu estou falando. Tem uma reguinha lá, meu Deus do céu, cara, eu lembro que eu fui espichando, aí eu pagava daquele tortinho, né, eu ia encolhendo a coluna para... Aí às vezes o guarda ficava olhando assim, o gordinho, aí eu, o pescoço aqui, ó, para passar ainda, porque eu sabia que depois que eu passasse aquilo ali, talvez os meus passeios no zoológico fossem reduzidos. A bênção do Senhor, que eu estou declarando sobre a tua vida, não está relacionado a essa régua do zoológico. Talvez você tenha filhos adultos que estão precisando de provisão. E o Senhor vai dar provisão em nome de Jesus. Uau, eu nem me toquei do que eu falei. Recebe aí, varoa. Recebe em nome de Jesus. Que haja provisão na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Que eles sejam bênçãos e sejam abençoados e sejam abençoadores. Uau, pega essa visão. Sejam bênçãos, sejam abençoados e sejam abençoadores. 3 coisas parecidas, mas que são muito diferentes. Então, você tem a oportunidade de fazer diferença em outra geração. Eu fico imaginando, quando a gente olha grandes evangelistas como Billy Graham, como Benny Hinn,
Imagina se os pais dele tivessem entrado nessa pilha. Não, o mundo está muito difícil. Não vou ter filho. Conseguiram imaginar isso? Talvez você que está me assistindo, talvez você esteja um monte de inquietação, mas eu quero te dizer, tenha paz, em nome de Jesus, porque o melhor há de vir sobre a tua vida. Continuando esse negócio aqui, vamos para mais. Misericórdia. Quer instalar agora? Não, eu não quero instalar nada agora, só sai daqui, deixa eu voltar para a mensagem. Outra coisa, um dos maiores medos que se tem nos dias atuais é o amor. Meu Deus do céu. Concordam comigo ou não? As pessoas estão com medo de amar. Concordam ou discordam de mim? Eu tenho fundamento no que eu estou falando. E eu vou te explicar. As pessoas têm medo de amar. Cada vez mais as pessoas têm medo de amar. Porque o que representa o amor? Aí eu vou dizer, quando a gente sai da língua portuguesa para o grego, a gente sabe que existem tipos de amor diferentes. Mas eu estou falando do amor de um homem para com uma mulher. O amor exige o quê? O amor exige entrega, doação. Renúncia. E como? Concordam comigo? Morrer para si mesmo em algumas situações. E aí eu friso, em algumas situações, porque aquela pessoa que sucumbe da sua vida em detrimento de amor, isso não é amor, isso é doença. E é uma outra história, e aí entenda que algumas pessoas literalmente param a sua vida por uma coisa chamada amor. Isso não é amor, isso é doença. Porque se existe amor, existe respeito, cumplicidade, divisão. Então, eu cedo uma porcentagem por respeito e carinho, e eu espero também que o outro lado ceda uma porcentagem também por amor e carinho. Aí você tem um relacionamento saudável. Amém? Então, o que a gente tem? Nós temos uma sociedade que não tem amado. Por que não tem amado? Porque elas têm medo de quê? De se frustrar. Não, se eu me entregar plenamente para aquela pessoa, o que vai acontecer comigo? Cara, eu já vi um monte de gente se machucar. E aí, o que ela coloca na cabeça? Eu vou me machucar também. Então, eu prefiro não me envolver a ponto de deixar com que as minhas emoções fujam do meu controle. Porque você concorda comigo que o amor sai dos trilhos às vezes? Aquilo que você tem como centro, racionalidade, segurança. Quando você está amando de verdade, meu amigo, esse trem sai do trilho. O amor te tira do trilho. Fale. Vulnerabilidade assusta, disse o meu clone. Meu clone mais velho, né? Pastor, mas você, tudo bem, meu clone mais envelhecido. Pronto, já que agora não tem mais, né? Mais experiente, né? Mais vivido. A grande questão é que as pessoas não querem perder o controle. E quando você ama de verdade, muitas vezes é exatamente o que isso acontece. Mas aí eu saio do amor do homem para com a mulher, e aí eu vou no amor para com Deus. E muitas pessoas não estão experimentando coisas extraordinárias no Evangelho e na igreja, literalmente por isso, porque elas não querem perder o controle. Elas veem pessoas tendo experiências espirituais maravilhosas, e ela pergunta, por que eu não consigo? E aí, para os analistas de plantão, a primeira coisa que você olha para ela está assim, eu não consigo entender por que essas pessoas estão vivendo situações aí, batizadas com o Espírito Santo, estendendo a mão e curando, e eu não vivo isso, eu não consigo entender.
São literalmente pessoas fechadas, bloqueadas. Pô, pastor, então você está dizendo que a gente não tem que ser centrado, não tem que ter equilíbrio? Não, 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 não. Pessoas inteligentes assistem esse canal, pessoas inteligentes fazem parte dessa igreja. Você sabe que não é isso que eu estou falando. Eu estou falando na questão de limitar o poder de Deus na sua vida. E não se entregar plenamente a este amor, para que Ele possa trazer para você coisas lindas. Cara, alguém aqui já fez uma serenata? Alguém já fez uma serenata? Alguém nessa igreja? Tem romântico nessa igreja? Alguém já fez uma faixa, escreveu, porque antigamente a gente escrevia faixa, né? Alguém já escreveu faixa e pendurou lá em poste, né? No muro já? Eu já fiz faixa já, botei faixa lá pendurada. X-grilo, cara, podendo tomar tiro do vizinho lá, mas eu entrei lá na vila e botei faixa. Que maneiro, cara. Deu muito certo não, mas tentei. Tentei. Alguém falou assim, pô, aí os amigos, caraca, tu pagou o mico, tu foi lá e a minha não ficou contigo. Eu falei, meu amigo, se ela ficou ou não ficou, eu não... vida que segue. Mas eu tenho a certeza absoluta que eu tentei. Uau! E aí hoje, eu conversando com a minha mãe, ela me trouxe uma reflexão exatamente sobre isso. Sobre a faixa, não. Sobre sempre na minha vida eu ter sido uma pessoa que não permitia que o medo me dominasse. A gente estava falando sobre isso hoje depois do almoço, né? Sentado no sofá, e a gente estava conversando sobre isso. Meu filho, eu sempre olhei em você alguém que desbravava, que lutava, que fazia. Nem à toa que essa igreja está aqui. Ter coragem de fazer, ter coragem de chamar pessoas a participar de um projeto, glória a Deus por isso. Então, muitas pessoas hoje não vivem plenamente o amor porque elas não querem perder o controle, porque elas querem ter plenamente o domínio, porque elas têm medo de se frustrar, porque elas têm medo de se magoar, elas têm medo de doer. Alguém aqui já sofreu por amor? Já sentiu dor por amor? Levantar as duas mãos aqui. Já amei muito. Glória a Deus que no momento certo eu encontrei o amor da minha vida. Aí também é o seguinte, onde abundou a dor, superabundou o amor. Então, glória a Deus, porque eu estou casado já, tocando nos 25 aí, ó, alegre pra caraca. Aleluia, glória a Deus. Mas eu sofri muito, me machuquei muito. Mas qual é a situação? Se eu me machuquei é porque eu tentei. E aí o que nós vemos hoje são pessoas trancadas dentro de casa, vivendo um mundo virtual, sem tentar de verdade para que a coisa se torne realidade. São pessoas que não estão investindo, não estão lutando. Mas eu quero te convidar em nome de Jesus a se permitir amar intensamente, amar de verdade. Mas, pastor, eu tenho medo. Não. Repreende, joga fora, lança fora, conforme a palavra fala. Lança fora todo medo. E vive a experiência. Vive esse momento. Porque eu posso dizer que ele é extraordinário. Então, falamos sobre violência, falamos sobre amor, falamos sobre filho. E eu entro na questão, talvez, uma das mais complexas, que vão ser as emoções. Um dos maiores medos que nós temos hoje é ter as nossas emoções frustradas. Quem aqui já começou a fazer um curso que você queria muito, mas muito fazer aquele curso, e talvez antes mesmo da metade, é o senhor já falando, você abandonou? Levanta a mão aí, a câmera não está pegando você não. Mas você queria muito fazer aquele curso? Você botou dinheiro nesse projeto? Você investiu ali, e você já parou, com calma, sozinho ali, ó, uma xicrazinha de chá ou de café, sozinho, botou um espelho na frente, e você olhou para você e fez a pergunta, por que você desistiu? Você já fez isso? É interessante, já conversou com você? Por que tantas pessoas que começam projetos largam no meio do caminho? Quem aqui
que já começou a estudar para um concurso, que falou, esse aqui é a profissão da minha vida. Eu sonhei desde pequenininho em ser dessa profissão. E quando você estava ali para fazer o concurso, desistiu. E a pergunta é, o que mudou em toda a história, se você desde pequenininho sonhou com aquilo, em fazer com que aquilo se tornasse realidade na sua vida? Não, pastor, eu sonhei em ser Polícia Federal, e eu tinha um tio que era Polícia Federal, e eu gostava muito de ir nos restaurantes que meu tio levava pelo salário que ele ganhava como Polícia Federal, e aí eu olhava as apreensões, as coisas, um dele no jornal, e eu falava, eu quero ser isso. Eu tinha 8 anos, e eu falei, eu quero ser isso. Com 10, com 15, eu quero ser isso. Com 22, eu quero ser isso. Aí eu fui fazer faculdade, quando eu saí da faculdade, eu me inscrevi na prova, pastor. E aí eu não passei, eu entendi que aquela não era a vontade de Deus para a minha vida. Ainda bem que a gente não está na época da lei, mano, que se eu pego um escandango desse aí, eu só olhar para o céu. Faísca. Faísca, pai. Joga uma faísca no couro desse candango aí. Você não joga um raio, não, só uma centelha para dar uma queimada no cabelo. Né? Brincadeiras à parte. Alguém aqui conhece alguém com esse discurso? Já conheceu alguém? Que tinha um sonho, mas na primeira tentativa deu errado. Ah, pronto, entendi. Não era a vontade do Senhor para minha... Me arrepiei todinho, porque eu estava em... Estava em quê? Desobediência, estava... Não, o sonho de Deus para minha vida é que eu fosse Ubermoto. Com todo respeito a quem trabalha com Ubermoto, não é isso. Não é sobre isso. Você sonhava em ser motorista do caminhão do bombeiro. Você tirou carteira D? Você aprendeu a nadar? Porque quando eu pergunto isso, normalmente você vai puxar na sua memória, quando você parar de mentir para você mesmo, você vai ver que na história da tua vida, apareceu aquela bolsa de estudo para você fazer natação naquele clube que tinha no teu bairro. Mas aí você começou e aí você falou o quê? Quando chegou o inverno, a água está muito fria. Olha como é que Deus vai revelando. A água estava muito fria, não tem como nadar nessa piscina. Mas você queria ser salva-mar para salvar pessoas no mar. Mas aí quando você teve que treinar o seu corpo para lá na frente viver o sobrenatural, viver milagre, viver a oportunidade de salvar vidas. E aí eu estou falando de uma forma física mesmo, salvar vidas. Você regou lá no começo, no treinamento. Mas aí você chega e fala, não é porque não era a vontade de Deus, senão ele me dava resistência à água fria. Me ajuda aí. Ajuda aí, não vai pecar não, por favor. Não vai pecar não. Ajuda o pastor. Aí você fala, pastor, você está falando de uma forma caricata, na brincadeira. Mas eu estou falando sério. Estou falando muito sério. Muito sério. Sabe, recentemente eu estava com um grande amigo, um irmão para mim, uma pessoa que eu amo muito, muito, mas eu amo muito, amo de verdade. Uma pessoa que Deus me deu há quase 30 anos na história da minha vida e, poxa, a gente leva uma história junto. E aí a gente tinha a oportunidade de fazer um concurso. E aí eu cheguei para ele, motivei ele, falei assim, cara, o concurso abriu vaga, tal, maneiro, vamos... E fui lá no serviço dele, lá, bati na porta do serviço dele, eu queria entrar, fui lá, o cadeira, entrei. Encontrei ele, vou falar com fulano de tal, vamos sentar aí na cantina para conversar. Cara, você tem que fazer essa parada aqui. Essa parada é muito boa, é uma opção, uma evolução financeira e pá e tal. Fiz a propaganda para ele. Porque lá atrás, há anos atrás, ele estudou comigo para essa prova. Só que aí, na primeira tentativa, ele não conseguiu ir. O que ele fez? Desistiu. E eu fiz a segunda, eu fiz a terceira. Na quarta vez eu passei. Pô, pastor, tu é meio burro, hein? Talvez. Quem sabe? Na quarta vez eu falei, cara, eu vou me dedicar a esse negócio de direito aqui. Me dediquei e passei.
curti e venci. Fui, lutei e venci. Mas ele fez uma vez só e desistiu. Porque o que ele falava? Não, se não foi ali é porque aquilo não era a vontade de Deus, não era para mim. E aí eu fui lá, o Espírito Santo falou assim, vai lá e convida meu servo de novo. Aí eu fui lá. Eu falei, eu vim hoje aqui, porque amanhã é o último dia da inscrição. Aí ele falou, não, eu tenho pensado muito sobre isso, eu tenho orado a Deus sobre isso. E se até amanhã ele tocar no meu coração, eu falei, ô Candango, vamos lá, por partes. Eu acabei de me formar, daqui a 5 dias eu estou indo para Manaus, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, eu tirei um tempo da minha vida para vir aqui te encontrar, eu sou pastor, servo do Deus Altíssimo, e tu acha que Deus mandou vir fazer aqui o quê? É aquela piadinha do cara que está lá no poste da enchente, né? Deus, manda socorro. Aí vem não quero. Deus vai mandar o socorro. Aí vem o de barco. Não, Deus vai mandar o socorro. Aí morre. Deus, você não mandou. Pô, caramba, tu queria o quê? Parei um transatlântico do teu lá na enchente, você não entrou, cara. Eu chamei ele a refletir, eu falei, o que você está orando? O que eu estou fazendo aqui, cara? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho pouco tempo, eu estou viajando a semana que vem. Eu vou fazer a inscrição. Isso, faz a inscrição então. Está precisando de dinheiro? Eu pago a tua inscrição, eu te dou a moral. Não é isso não. Está tranquilo. Mas antes de ir embora, ele falou, não, vou fazer a inscrição. Isso foi de Deus. Mas se no dia da prova eu acordar e eu sentir que é para ir... época da lei, época da lei. Eu não vou apostar com você primeiro, porque a aposta não é de Deus. Mas se eu botasse aqui R$200, em que você ia apostar? Não ia perder esse dia. Ele não foi fazer a prova. E aí depois, lista dos aprovados, eu fui procurar o nome dele, né? Porque não teve nem coragem de me dizer que não tinha ido a ver, porque tinha feito a inscrição, falei, está resolvido, eu estou em Manaus, é condição, lista dos aprovados, dos colocados, eu estou procurando, né? Não passou. Vamos ver se está bem colocado na reserva. Não está também. Calma aí. Que nota que ele tirou? Carregando para o ano seguinte. A relação. Eu falei, liguei para ele, fulano, o que houve? Deu algum problema na prova? Não. Veja bem. Quando começa com veja bem. É que eu fiz a inscrição, você vê aqui, mas aí eu orei ao Senhor, pedindo discernimento de se realmente era aquilo ou não. Quase que eu falei, vem cá, eu estou em pecado, não era de Deus a minha ida aí. Não. Mas aí chegou no dia, eu senti um negócio, e eu falei, não é para ir. E eu pergunto para você, que negócio é esse que ele sentiu? Medo. Porque se nós não tomarmos cuidado, o que nos move? O medo. E aí o que a palavra fala? Que o amor lança fora todo o medo. E é exatamente sobre isso que eu quero te falar. O medo bate a porta em diversas situações da nossa vida, em diversos momentos da nossa vida. Mas nós precisamos, em nome do amor, lançar fora todo o medo. Nós precisamos nos motivar a todo dia. Nós precisamos fazer como Jeremias nos fala de uma forma extraordinária. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos produz esperança. Nós temos que parar de brincar com o tempo. Nós temos que fazer com que as coisas sejam de verdade na nossa vida. Nós precisamos ousar, nós precisamos tentar, nós precisamos lutar, nós precisamos insistir. Sabe, hoje eu, evangelizando uma pessoa, questões éticas, lógico, eu não vou citar o nome, mas ela virou para mim e falou, pastor,
Eu já tentei tanto. Eu já bati tanto na porta. E ontem eu me perguntei, pai, você me quer sofrendo? E eu olhei para aquela pessoa e falei, não sei se vocês sabem, estava programado para que eu viesse na última semana do mês aqui. Há um valor de passagem. Há um valor de 30% a 25% a menos do que 25 a 30% a menos do que eu paguei. Do que a pequena fortuna que eu paguei para estar aqui. Mas minha esposa orando, ela olhou para mim e falou assim, eu não sei te explicar por quê. Mas você confia em mim? Eu falei, claro, fala. Eu não sei por quê, mas você precisa ir essa semana. Eu falei, pô, mas já não está programado para que eu vá daqui a 3 semanas? Meu amor, eu não sei te explicar por quê, mas eu sinto que tem que ser agora. E eu olhei para ela e falei, é? Ela, sim, é. Eu falei, você sabe que isso vai ter um custo. Ela falou, sei. Eu falei, orça esse custo. Eu só falei isso, orça esse custo. E aí sabe o que aconteceu? Eu fui orar. E sabe o que veio no meu coração, Paulo? Que não era vontade, não era o momento de vir. Vai no final do mês. Vai ser mais barato para você. Vai despender de um dinheiro maior do que... Vai agora não, vai depois. Vai! Mas vai depois. O que são 3 semanas a mais, 3 semanas a menos? Meus irmãos, eu quero te dizer que não tem nada melhor do que você andar no centro da vontade do Senhor. E hoje, quando eu encontrei aquela pessoa, por ironia do destino, eu tive que fazer uma situação específica, ainda aqui no Rio, e ela se voluntariou para me ajudar, e eu acabei encontrando ela. E ali eu comecei a conversar, porque a pessoa, ela era uma intermediadora de uma situação que tinha que acontecer, mas a pessoa que ia fazer o que eu precisava não estava no serviço ainda, estava ocupado numa outra situação com o diretor. Traduzindo, nós ficamos conversando ali, mas esperando, acredito que 1 hora e 20. Quem me conhece aí? Quem me conhece? Pergunta para você, quem me conhece? Quem dentre vós me conhece? Você acha que eu fico 1 hora e 20 sentado com uma pessoa falando de futebol? Política. Direita e esquerda. Eu fico se eu te encontrar, eu vou ficar 1 hora e 20 contigo falando de política? Fico? Não, fico ou não fico? Pergunta, estou perguntando, está gravando esse negócio aí. Só a voz de vocês, o rosto não. De moto, eu fico 1 hora e 20 falando de moto. Eu gosto de moto. Se eu te encontrei e a gente não se vê, eu vou falar de moto? A gente pode falar de política, a gente pode falar de moto, a gente pode falar de maquiagem, a gente pode falar de viagem, a gente pode falar de ponto turístico, mas o que vai acontecer no meio do caminho? Mistério. A palavra fala que nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Conversa vai, conversa vem, conversa Jesus. Pum! Porque eu não sou gato. Se eu sou cachorro, não sou gato. Você está entendendo esse mistério? Quem chegou depois, assiste do começo, que você vai entender. Se eu sou cachorro, eu tenho postura de cachorro. Se eu sou gato, eu tenho postura de gato. Eu não sou cachorro transvestido de gato, ou vice-versa.
Se eu sou crente, se eu sou pastor, se eu sou servo do Deus Altíssimo, eu proclamo as boas novas do Evangelho. Aonde eu chego, eu não sou um disco de uma música só, não é isso. Eu acredito que eu tenho assunto quando a gente quer conversar nas mais diversas rodas e classes sociais. Louvado seja Deus por isso. Assim como Paulo, você está entre judeus, você está entre romanos. Você está entre príncipes e plebeus. Sei conversar com todos eles. Louvado seja Deus por isso. Mas cada um deles, dentro do ramo que for, do tipo de conversa que for, se me der uma chance, eu vou falar do que meu coração está cheio. Jesus. Se me der chance, eu estou falando de milagre. Se me der chance, eu estou falando de reconstrução, de reestruturação de vidas. E eu quero agradecer, porque nessa igreja existem homens e mulheres que têm seguido exatamente por esse viés. São pessoas que sabem transitar em diversos níveis, que sabem falar de diversos assuntos, mas que no fundo, é tudo uma oportunidade para falar de Jesus. Eu estou na luta, eu estou lutando porque eu gosto de lutar. Mas se me der chance, eu estou falando de quê? De Jesus. Eu estou no futebol, está brincando 6-1? Está brincando 6-1. Mas se resumir ao 6-1, até o capítulo 2, aí depois do capítulo 3 até o 20, Jesus. Você acredita que eu consegui evangelizar na goleada, falando sobre as dores e as alegrias? Sério, pastor? Sério. Porque quando você clama ao Senhor, a unção de evangelista, você consegue das pequenas coisas transformar para aquilo que você quer. Jesus. Sabe, eu tenho ido em diversas igrejas, naquele lugar que eu estou morando. E o que minha esposa e as minhas filhas, as minhas 2 filhas, a de 17 e a de 13, as 2 falam: pai, que saudade eu sinto das pregações da Goel. Que saudade eu sinto do abraço da Goel. Preste bem atenção. Eu estou guardando aqui a questão das emoções de saudade das pessoas, que é um tema constante. É até emocionante. Não estou falando das pessoas. Eu estou falando de chegar em outras igrejas e de alguém olhar no meu olho e olhar dentro do meu olho. E aí, se eu tentar desviar, tentar pegar meu rosto, olhar de novo para dentro do meu olho e falar: cara, que alegria te ver. E eu vi minha filha de 13 anos falar isso: pô, essa adolescente é tudo pipa voada. Não, pai, que saudade que eu tenho disso. Das pessoas se olharem. Teve um dia desse que ela estava na igreja reverente, estava meio paciente, aí eu dei uma trava nela. A filha, caramba. Aí ela se posturou e tal, mas aí quando acabou, chegou dentro de casa, ela: pai, vou ser sincera, não aguentei aquela mensagem não, pai. Eu falei: pô, minha filha, que isso? Poxa, não pode, não sei o quê. Mas lá no fundo eu estava: Jesus, cara, não me faz pecar. Aí eu comecei, porque tudo é decisão. Eu falei: Senhor, eu agradeço a Deus pela vida daquele homem que estava ministrando, que estava fazendo o quê? Que estava tentando. Porque ele pode não ter um mestrado como eu tenho, mas ele estava lá no púlpito tentando. Ele estava entregando o melhor que ele tinha. Só que elas, diante do crescimento do que elas vivenciaram e viveram de teologia, de Bíblia, de poder de Deus, então elas foram acostumadas no nível de sarrafo alto. Não posso culpar elas, entendam isso, por favor. Temos inteligência para entender isso. Mas elas estavam questionando, assim: pai,
Não quero voltar àquela igreja. Ninguém olhou no meu olho. Ninguém me abraçou. A mensagem foi legal, mas tudo eu já sabia. E aí eu peguei e falei, filha, glória a Deus pela vida daquele homem que estava ali pregando, entregando. E aí eu fui construindo da forma correta, como eu estou aqui diante da internet falando, glória a Deus por isso. Porque nós temos homens e mulheres que têm se entregue na obra. E eu agradeço a Deus por isso. E aí eu chego no nosso último grande medo. Hoje na igreja nós temos 2 líderes locais. Levanta a mão aqui quem acha que eles já erraram. Sem hipocrisia, quem aqui acredita que eles já erraram de cima do púlpito? Estou dando uma oportunidade em Deus de você falar. Eles já erraram? Eles já cometeram alguma gafe? Hã? Eles 2? Já? Não, eu não quero que você ria. Porque eu não quero que você seja hipócrita. Obrigado. Glória a Deus pela tua vida. Perfeito. 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 E eu vou perguntar para você. O que a Bíblia fala que você tem que fazer com isso? Ah, Jesus. Isso é da tua cabeça? De onde você tirou isso? Voltamos então que Jesus falou. Pequeis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E se você não falar para eles, e de quem é a culpa lá no final do mundo, se um monte de gente desviar, morrer, foi para o inferno por causa desse erro, diz para mim de quem é a culpa. É sua. Você está inventando alguma coisa? Desculpa. Quem é esse cara aí? A gente está falando de fora? Fala de novo. Que todo espírito de covardia seja repreendido no nosso meio, em nome de Jesus. As suas palavras estão escritas no céu. E elas nos trazem uma grande responsabilidade. Amém, igreja? Se eu ver um erro, o que eu preciso fazer? Você cometeu um erro. Eu assisti o vídeo, mas eu não tive tempo de conversar contigo. Foi algum erro que alguém vai desviar por causa disso? Não. Mas é uma coisa a ser pontuada. Mas quando você ministrou, o que você me pediu? Se você vê alguma coisa, me fala, não foi? Me fala, pô, pastor, depois que você assistir, me fala. Eu apontei lá uma coisa, como não era muito grave, eu não falei de mediação, já teria de imediato. Mas olha só, isso aqui dá para ajustar aqui. Aí quando eu cheguei aqui no Rio, eu lembrei disso, que eu tinha anotado e não tinha te falado. Vou falar. Amém, igreja? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há quantos anos essa igreja existe? Quantos anos essa igreja existe? 5 anos. Nós paramos algum final de semana? Só um culto de Natal. Um ano que eu viajei para Minas que a gente não teve um culto. Só acho que foi a única semana que não teve. Né? No ano seguinte já teve. Pandemia, nós paramos alguma semana? Teve uma que a gente tentou fazer online. O que aconteceu? Metade apareceu. E depois? Tive problema, porque quem não apareceu ficou chateado. Você deixou ali, mas não, estava em pandemia. Lockdown lá. Breakdown, dockdown. E não era para vir ninguém, mas ninguém aguentou. O pessoal aguentou e veio. Morreu alguém? Não. Louvado seja Deus por isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Obrigado. Porque talvez uma das coisas mais importantes que foi dita nessa igreja hoje, você teve coragem de dizer obrigado. Sabe o que está acontecendo lá fora? Pessoas estão morrendo e deixando outros morrer.
Mas nós temos uma responsabilidade em amor de ajudar o nosso irmão. Então, quero agradecer pelo erro de vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão se disponibilizando. Porque vocês estão tentando. Vocês não têm noção no céu do que está acontecendo na vida de vocês e na vida dos seus filhos. Porque muitos têm chamado, mas estão enterrando o seu chamado. E a Bíblia explica a Bíblia. Porque o que ele fala com quem enterra os seus talentos? Eu quero profetizar sobre a tua vida agora, igreja, em nome de Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu sei, quando eu olho para cada um de vocês, que Deus tem dado talento a vidas. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Olha para a sua mão. É um pedido que eu estou te fazendo. Olha para a sua mão. Profeticamente, olha para a sua mão. Eu não vou pedir para o Senhor colocar talentos na sua mão, porque você já recebeu talentos. Eu quero só que você consiga vislumbrar os talentos que Deus te deu. E a pergunta é: o que você tem feito com esses talentos? Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar que nós não venhamos a enterrar os nossos talentos. Esses talentos foram dados pelo Senhor para nós. Nós queremos usar eles da melhor forma possível. Nós queremos ser investidores, Pai. Nós queremos ver esse talento se multiplicar cada vez mais. Que nós possamos ser bons investidores. Que nós possamos fazer com que ele se multiplique a 10, a 100, a 1000 por um. Que naquele grande dia da colheita nós possamos chegar diante de Ti com alegria e falar: Senhor, nós estamos aqui, queremos apresentar de volta tudo aquilo que o Senhor nos deu. Esse é um clamor que eu te faço, Pai. Esse é um clamor que eu te faço, já te agradecendo em nome de Jesus, Pai. Porque às vezes a gente coloca as coisas de uma forma atabalhoada, às vezes a gente não fala certo, às vezes a gente não se veste certo, às vezes a gente não canta afinado, às vezes a gente comete enganos, Pai. Mas eu quero te agradecer, porque nós temos uma equipe que se ama e que cuida um do outro. E eu creio que a gente vai crescer cada vez mais como igreja, Pai, em nome de Jesus.